Rádio do Coração. Rádio Voz Missionária. Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, e é para a glória de Deus, da mesma forma considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus. Pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereça o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois você já não vive sobre a lei, mas sobre a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que não podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que o que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida e justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornam escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender tudo isso.
pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, e o que fez afundar ainda mais no pecado. Agora, deve-se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornam escravos de Deus, fazendo aquilo que conduz à santidade e o resultado da vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 6, do verso 7 ao verso 23. E com essas palavras, eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio ou que nos assistem pelas redes sociais, muito obrigado por você estar aí conosco para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Nessa manhã de domingo, dia 8 de dezembro, uma manhã ensolarada na cidade de Camboriú, um dia muito bonito, um céu limpo. E estamos aqui reunidos neste dia, o primeiro dia da semana, para aprendermos um pouco mais dessa palavra que traz vida e vida com abundância. A palavra que pode nos libertar, a palavra que pode nos salvar, a palavra que pode nos orientar nesta manhã. Está na tecla de som o irmão Will. Quando eu cheguei já estava organizando, arrumando. Pai do Senhor, irmão Will. Daqui a pouco mais estará conosco o presbítero irmão Ricardo Mendonça. Agora ele está ali na escola bíblica, na parte do discipulado, mas daqui a pouco estará conosco. O irmão evangelista irmão Elia Uller hoje não poderá estar conosco, devido a uma agenda fora, mas semana que vem, se Deus quiser, estará conosco. Então vamos orar para dar início à nossa escola bíblica dominical. Você que pode inclinar sua cabeça, você que pode levar seus pensamentos em oração a Deus, curva a sua cabeça e oramos. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos reunidos mais uma vez, Senhor, para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. A Tua Palavra que muitas vezes se manifesta, Pai, em momentos de perigo e nos orienta a tomar o melhor caminho, ou que nos exorta, ou que nos consola. Muito obrigado por este dia, Senhor. Obrigado pelo dom da vida e obrigado pelo dom da salvação. Deus, eu não sei até as ondas do rádio estejam chegando. Se há um presídio, há um hospital, há uma pessoa que está desabrigado, não tem a sua própria casa, mas que através de um rádio o Senhor esteja nos ouvindo. Deus, a Tua Palavra diz que Tu nunca a abandonou, Senhor. O próprio Davi disse que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu sempre estás conosco, Pai. Mesmo nos momentos difíceis, Tu não abandona. Deus, e que Tu venha confortar, Senhor, o coração de cada um, Pai, que às vezes no momento de desespero não sabe como agir, Senhor. Mas propicia, Pai, uma palavra que traga orientação e paz em seu espírito, para que ele possa ver aquilo que ele não consegue por causa das circunstâncias. Deus, fica conosco na continuação dessa escola bíblica dominical, e que as palavras que aqui falado, Senhor, possam ser sementes, Pai, e que possam germinar. Porque hoje, Senhor, estamos plantando, alguém está regando, mas quem dá o crescimento és Tu, Senhor. Muito obrigado por este dia
e fica conosco na continuação desta escola. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos tratando a nossa lição bíblica do 4º trimestre de 2019. Já estamos aí no finalzinho, já 8 de dezembro, faltando apenas 23 dias para o final do ano. O governo divino em mãos humanas. A liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Trabalhamos de vários assuntos. No capítulo 1, nós trabalhamos, na lição de número 1, nós trabalhamos sobre conhecendo os 2 livros de Samuel. A lição de número 2 foi o nascimento de um líder profético em Israel, o nascimento do profeta Samuel. A chamada profética de Samuel nós vimos na lição número 3. E a degeneração da liderança sacerdotal. Nós vimos a instituição da monarquia em Israel com Saul. Nós vimos a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus na lição de número 6. Na lição de número 7, trabalhamos sobre Davi, ungido rei. A lição de número 8, o exílio de Davi. Os momentos de dificuldade, aonde parecia que as promessas não se cumpririam, aonde parecia que tudo era contrário àquilo que foi lhe falado. Mas Deus era com ele, estava forjando, estava preparando ele para algo melhor. A lição de número 9, trabalhamos sobre o reinado de Davi. E a lição de número 10, a lição de hoje, o pecado de um homem segundo o coração de Deus. O pecado do homem segundo o coração de Deus. Como eu já li, nós somos homens mortais. O próprio apóstolo Paulo fala isso. Nós somos homens mortais e devemos estar sempre vigilantes. Porque Deus nos libertou através do seu Filho do poder do pecado. Não somos mais escravos. Temos o poder de decidir. Então que devemos buscar e decidir a forma correta. Não pecando, não errando o alvo, mas acertando o alvo, que é Cristo. O nosso texto áureo se encontra no 2º livro de Samuel, capítulo 11, verso 27. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Porém, essa coisa que Davi fez apareceu mal aos olhos do Senhor. A nossa verdade prática: somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. Somente o revestimento da graça divina, na força do poder do Espírito Santo, pode nos livrar do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. Então o pecado ele não acontece de uma hora para outra, surgiu, de repente aconteceu. Aqui diz que somente o revestimento da graça divina, na força do poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada. É algo que se vai construindo, é uma obra que se vai se formando dentro do ser humano e mais cedo ou mais tarde ela se exterioriza, e aí a ofensa contra Deus, ela se materializa nas suas obras, e aí nós pecamos diretamente contra Deus. Eva, quando olhou para a árvore, ela viu o fruto. Quando ela viu o fruto, ela achou desejável. Muitas vezes nós olhamos para as coisas e vimos e achamos desejável. Depois que aquilo foi sendo gerado dentro dela, aquele desejo, a certo ponto dela não ter mais domínio sobre aquele desejo, ela estendeu a mão sobre aquele fruto. Há uma ação em direção ao pecado. E depois de estender a mão, ela tomou do fruto e o comeu. Materializou aquilo.
São os 3 passos que muitas vezes nós não percebemos, porque enquanto está oculto na nossa mente ou nos nossos desejos, nós ficamos alimentando aquilo. E na proporção que vamos alimentando isto, ocorre que vai se gerando, vai ficando grande dentro de nós mesmos, a certos pontos de não conseguirmos mais lutar contra isso e simplesmente temos uma ação de entrega ao próprio erro. Então que hoje a palavra de Deus, se você está numa condição dessa, que a palavra de Deus possa penetrar profundamente e lhe arrancar. Porque é algo como você fica, como se diz, o desejo chega a certo ponto que te cega a tua visão. Você não consegue enxergar. E parece que aquilo vai ser uma celebração, uma festa. Mas como disse o pastor Marcondes agora na igreja sede, o pecado nada mais é do que um luto disfarçado de festa. Parece que aquilo vai ser uma coisa boa e vai te trazer todos os benefícios e que aquilo vai te alegrar. Mas essa ação vai trazer morte. Morte espiritual, que é a pior de todas. Morte na família, morte entre os amigos, morte no trabalho, morte na sua carreira profissional, morte em todos os sentidos. Porque a palavra de Deus disse que Deus veio para trazer vida e vida com abundância. Mas o inimigo veio matar, roubar e destruir. Que hoje devemos estar apercebido. Jesus também falou. Ele diz: olhai, vigiai e orai. Olhar para todos os lados e ver o que está acontecendo. Ter a percepção do ambiente que você está olhando, do ambiente que você está vivendo, das situações que você está passando. Olha para todas elas, pondera. Quando tem algo que o Espírito Santo começa a alertar dentro de você, vigia sobre aquele ponto. Porque os pontos onde você é forte, o inimigo não vai te atingir. O inimigo vai procurar te atingir nos pontos onde é fraco. Quando o rei Ezequias recebeu a notícia que a guerra vinha contra ele, ele viu que as águas de Jerusalém estavam descobertas, que chegavam, e ele mandou que cobrisse a fonte de águas, porque uma das coisas que poderiam envenenar ou poderiam contaminar aquelas águas, e o povo não teria onde ter como beber, e ele manda cuidar daquilo ali, a fonte. E os muros de trás das fortalezas estavam com fissuras, derrubados, e ele manda fortificar. Então que hoje possamos analisar e ver quais são os pontos fracos nossos. A água onde a gente bebe, se ela não esteja contaminada, ou que não permita que o inimigo contamine. Contamine com dúvidas, contamine com más conversações, contamine com tantas coisas que faz com que nós enfraqueçamos. E as partes da nossa vida onde as muralhas estejam ruídas, que elas possam ser refeitas. Já está conosco o presbítero irmão Ricardo Mendonça, já veio ali do discipulado. Bem. Pai do Senhor, irmão Ricardo. Pai do Senhor, irmão Fabiano, Pai do Senhor, irmão Will, satisfação muito grande estar aqui mais uma vez, né, para juntamente com os irmãos aprender mais um pouco da parte de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no 2º livro de Samuel, capítulo 11, do verso 1 ao verso 18. Verso 1. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o Eteu?
Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado de sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguarias do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar em minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então Davi disse a Urias: fica cá, ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu, bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando contra Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Sucesso, entre aspas, né? Aqui era uma derrocada. É verdade. Era uma derrocada para o reino. E como a gente vê aqui, né, irmão Ricardo, uma sequência de erros, uma sequência de queda, como o homem segundo o coração de Deus chega nesse ponto. Porque nós vamos ver no decorrer da lição que Urias era um dos 37 valentes. E quando Davi estava na caverna, nos momentos mais difíceis da vida de Davi, Urias estava com ele. É verdade. Outra coisa que a gente aprende nessa lição aqui, nessa leitura bíblica em casa, é que, irmãos, errar, eu posso errar, o irmão Fabiano pode errar, nós podemos errar. Mas é muito melhor a gente reconhecer o erro já no começo e procurar voltar, confessar, se arrepender, né? Se arrepender e confessar, melhor dizendo, do que seguir em frente, querendo tapar um buraco com outro buraco e assim, né? Querendo tapar o sol com a peneira, melhor dizendo, e só aumentando o abismo, chamando outro abismo. Porque o inimigo, irmão Ricardo, o inimigo ele trabalha dessa forma. Ele começa a gerar um cenário na mente, um desejo, e começa a formular aquele desejo na mente das pessoas, ou da pessoa, e a pessoa vai alimentando aquilo, e a pessoa não se dá que se ela for descoberta daquilo, como ela vai sair daquele problema. E quando gera o pecado e quando come daquela fruta, como aconteceu com Eva, a serpente se retirou, disse: eu já fiz o meu trabalho. Agora, automaticamente, a consequência do pecado vai se manifestar aí. Tudo que Satanás quer é que se manifeste a consequência do pecado na vida do ser humano. A partir do momento que o pecado foi gerado, foi concebido, ele sai de cena. Ele diz: o meu trabalho acabou aqui, pronto, eu não preciso mais nada. Tem uma historinha aí na internet, em rápidas palavras, eu vou dizer que o camarada que Satanás passou, viu um cavalo amarrado e soltou o cavalo. O cavalo foi, entrou na horta do vizinho lá, do dono do cavalo, do vizinho,
entrou, comeu a horta do vizinho. O dono do cavalo foi lá e deu o vizinho que foi prejudicado, a sua horta foi destruída, deu um tiro no cavalo. Quando o outro viu o seu cavalo morto, foi lá e deu um tiro no vizinho. Aí o filho do outro vizinho deu um tiro no outro homem que atirou no pai dele. Aí, né, isso é história, irmão. Falaram pra, ô Satanás, olha aí o que você fez aí, ó. Morte, desgraça, quanta coisa, 2 famílias destruídas. Ele virou e falou assim: eu só soltei o cavalo. Claro. E não fiz mais nada. Irmão, nós temos que reconhecer a nossa condição de homem, servos que somos, né? E também reconhecer a condição de Deus. Quem é Deus? O que somos, o que professamos, o que fazemos, né? Aquilo que nós defendemos, né? O evangelho, tudo que fazemos na obra de Deus e na nossa vida secular, fazemos e somos porque Jesus é na nossa vida. Nós temos que reconhecer. Porque tem gente que bate, eu jamais faria isso que Davi fez. Irmão, ele era segundo o coração de Deus. Davi, se você ler a história, Davi fez coisas extraordinárias para Deus, mas cometeu esse delito. Cometeu isso. Aí aquele velho ditado, irmão Fabiano: se a barba do vizinho arder, bote a sua de molho. Claro. Certo? Então, quer dizer, nós vamos ver no decorrer da lição aí, e eu gosto de lição assim, que nós tiramos uma lição para nós. O nome já está dizendo, né? Lição. Nós tiramos uma lição para a nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente. Quando o irmão estava falando, me veio algo. A gente devemos sempre cuidar com aquilo do nosso juízo de valor que nós fizemos acerca de nós mesmos. Quando Davi estava na caverna, em momento de aflição e momento difícil, ele já tinha os seus valentes junto com eles. E aí tinha os 3 valentes e ouviram ele dizer: quem dera eu beber da água, né? Quem dera eu beber da água. E aqueles 3 valentes atravessaram o arraial dos filisteus. Ele não pediu, Davi não pediu para que eles fizessem aquilo. Davi simplesmente manifestou um desejo de beber água. Eu esqueci o nome da cidade agora que ele fala. Quem me desse beber daquela água. Agora eles atravessaram o arraial dos filisteus, foram lá, tomaram da água e trouxeram a Davi. Está aqui, Davi, está aqui para você satisfazer a tua vontade. E ele pega aquela água e joga em terra, assim: eu não vou beber de algo do sangue de vocês. Vocês poderiam ter morrido isso. Ele pensou as suas ações na coletividade. Ele pensou: eu não posso satisfazer um desejo meu colocando em risco outras pessoas. Vale salientar, irmão Fabiano, que Davi estava com muita sede. Isso. Água naquele local era muito difícil. Outra coisa, ele estava caminhando, batalhando, ele estava exausto. Quer dizer, porque tem gente que pensa: derramar uma água perante o Senhor é facinho. Não. Mas você, olha, meu irmão, você nunca sentiu sede a esse ponto, eu garanto para você. Agora, no momento de bonança, no momento que ele está no exército, que ele já estava no palácio, que ele já tinha conquistado muito, que ele já tinha uma capital, já tinha conquistado Jerusalém, como a gente viu, que era dos jebuseus, e Deus já tinha confirmado, a sua fama tinha corrido. Agora ele já tinha tudo, já tinha muitas mulheres, já tinha muitas coisas a seu dispor. Já não era uma pessoa desprovida de coisas. E naquele momento ele está passeando pelo palácio. E agora ele não consegue controlar o seu desejo. Ele poderia ter controlado. E ele não pôde. A diferença das circunstâncias entre uma e outra. Lá ele pensou, aqui ele não pensou. E ele foi orientado. Ele disse: tu não sabes que ela é Betseba, a mulher de Urias, o geteu? Ele ignorou a informação e disse: traz aqui. E depois ele quis esconder o erro. E aí nós vamos ver na sequência da lição. O nosso interagindo diz assim: não há ambiente ou lugar que estejamos seguros demais para não pecar. Embora salvos em Cristo, ainda convivemos num corpo não redimido, não aguardando a maravilhosa redenção eterna, onde o nosso corpo mortal dará lugar a um corpo glorioso. Enquanto isso não acontece, cá estamos com as nossas lutas e muitas tribulações. O ponto central desta lição nos incentiva a que estejamos revestidos da graça divina e cheios do Espírito Santo, para resistir ao convite do pecado,
para resistir ao convite do pecado que a todo momento nos cerca. Sinta-se, portanto, encorajada a perseverar na fé sobre a força e o poder do Espírito Santo. A nossa introdução, a Bíblia não se limita a descrever as façanhas de seus heróis, mas revela igualmente seus pecados, erros e fragilidades. Homens como Noé, Abraão, Jacó cometeram graves faltas na caminhada espiritual. E a Bíblia não esconde. Davi, embora ungido do Senhor, deu lugar ao diabo e veio a cometer 2 gravíssimos pecados. Por isso, Jesus nos alerta a orar e a vigiar constantemente. Mateus 26:41. A presente lição procura mostrar que ser escolhido de Deus para algum propósito não evita a possibilidade de uma eventual e evitável queda. Por essa razão, não podemos descuidar-nos da vida espiritual. É imprescritível estar cheio do Espírito Santo para não sucumbir aos desejos da carne, atentando seriamente para este conselho de Paulo: fugir da prostituição. 1 Coríntios 6:18, Gálatas 5:16, que vai trabalhar sobre as obras da carne. Então a Bíblia, irmão Ricardo, ela não conta só o lado bom, mas ela mostra a fragilidade do ser humano. Ela mostra quem é o ser humano, para que o ditado que sempre o irmão Ricardo cita aqui: vê a barba do seu vizinho queimando, bota a sua de molho, para que possamos perceber que nós não somos diferentes desses homens. Nós não somos diferentes deles. Não. Estamos sujeitos às mesmas paixões, os mesmos erros. Então, que possamos ter consciência, que possamos ter sensibilidade, e que possamos olhar para nós mesmos e ver a nossa condição, né? Irmão Fabiano, o comentarista diz que, e foi verdade, que Davi deu lugar ao diabo. Quando que ele deu lugar ao diabo? Eu comecei a analisar assim, por outro ângulo. Como Davi teria se saído se não tivesse dado lugar ao diabo? Primeira coisa que ele ia fazer, ele foi na janela ou no terraço, ou não sei onde ele estava. Se ele quando viu Betseba se banhando, ele teria que ter se afastado. Se tivesse diante de uma janela, não sei como é que era o terraço, fechado a cortina, saído, e chamava uma de suas servas, né, ali, juntamente, com 2 guardas, ia na casa dela. Aconteceu assim, lá você está cometendo uma coisa que você tem que se prevenir, você tem que ser mais cuidadosa, tem que ter prudência. E pronto. Ficaria lindo, bonito, a história poderia até registrar. Davi tiraria este peso todo de cima do seu lombo, de cima das suas costas. Mas ele deu lugar ao diabo. Ele continuou olhando, ele continuou insistindo, quis saber quem era, mandou trazer, e aí nós vamos ver a consequência aí, durante a lição. Sim. Segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus. A expressão homem segundo o seu coração fala de alguém que procura agradar ao Senhor. A Bíblia declara que Davi era esse homem. 1 Samuel 13:14. Davi era rei que agradava a Deus, porque em tudo priorizava a sua vontade. Davi sabia esperar. Seu coração sentia segundo os sentimentos do Senhor. Ele não se apressava, não agia precipitadamente, não frustrava os planos divinos, nem buscava sua própria vontade, mas agia conscientemente e moderadamente. Filipenses 4:5. O líder segundo o coração de Deus tem intimidade com o Pai. O Senhor quer nos dar pastores segundo o seu coração. Jeremias 3:15. Aqui, irmão, me veio à mente, nós conversando com alguns irmãos, e tinha um irmão que falou uma coisa interessante. Assim, quando você vai tirar a carteira de motorista,
o instrutor é do lado. E o instrutor está te ensinando, ó, vai para a direita, vai para a esquerda, dê sinal, preste atenção nisso, olha quem está à sua frente, não faça isso, não aguarde o sinal, aguarde o seu tempo, mantenha a distância do outro carro, que é a parte da segurança. Então toda essa parte o instrutor está do seu lado. E você obedece. E por que você obedece? Porque você quer passar no teste para que você obtenha a carteira de motorista. A partir do momento que você obtém a carteira de motorista, agora a decisão é sua. Ou você segue aquelas instruções que você recebeu lá atrás, ou você as quebra. E muitas das vezes nós não guardamos o espaço de segurança entre um carro e outro, ultrapassamos onde não deveríamos, fizemos atos, ultrapassamos sinais vermelhos ou outras coisas que não deveriam, porque escolhemos agora, achamos que somos o dono da verdade. Eu posso fazer. Não faz mal, não tem problema. Esse não faz mal ou não tem problema tem destruído a vida de muitas pessoas. O líder, segundo o coração de Deus, tem intimidade com o Pai. Olha aí. O Senhor quer nos dar pastores segundo o seu coração. Olha a intimidade que Davi tinha com Deus, né? Sim, quando estava ali no início. Isso. Outra coisa, olha o cuidado que nós hoje temos que ter como líderes deste povo, ou líderes na igreja, ou os líderes da igreja. Olha só o prejuízo que Davi deu. Um foi esse, o outro depois quando ele numerou o povo, né? Coisas que às vezes para ele pareceu simples, normal, porque ele agiu muito com uma normalidade tremenda. Até me admira um homem segundo o coração de Deus, um homem que teve essa experiência que teve com Deus. Davi sabia o que era um profeta, Davi sabia o que era um sacerdote, Davi sabia o que era ser rei, Davi conhecia o Senhor, não é mesmo? Então, quer dizer, Deus deu Davi a Israel, porque sabia que Davi estava capacitado, Davi tinha todos os requisitos que Deus queria quando escolheu ele lá no meio de seus irmãos, na família de Jessé, certo? E isso é que um líder, é que os seus liderados esperam, ou esperavam. E é isso que os liderados de hoje esperam dos seus líderes. Sim. Certo? Olhe bem. E quando o comentarista diz que o Senhor quer nos dar pastores segundo o seu coração, irmão Fabiano, Gálatas 1:1. Olha aqui. Gálatas 1:1. Eu marquei isso aqui para ler. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, oh maravilha, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Isso. É mesmo? Porque então isso pesa uma responsabilidade muito grande, meus irmãos. Olha só o que Davi colheu por causa desse deslize, não é mesmo? Então nós temos os exemplos bíblicos, nós temos os exemplos dos nossos dias. Quem está em pé, cuide, olhe, isso, não caia. Amém? Glória a Deus. Davi era escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Davi era o escolhido de Deus, mas infelizmente cometeu pecados graves. Não foi um exemplo de perfeição absoluta como líder espiritual, nem como homem público. A grande diferença entre Davi e Saul foi o arrependimento. Salmos 51 revela a confissão de Davi e a súplica pelo perdão e o rogo pela renovação espiritual. Ele não escondeu as suas transgressões, confessou-as e buscou o perdão. Enquanto nosso corpo não for plenamente redimido, lutaremos contra a tentação e o pecado, mas chegará o dia que o que é mortal se revestirá da imortalidade e o que é corrupto da incorruptibilidade. Enquanto isso, trilhamos o caminho da santidade, da oração, da leitura da Bíblia e da fuga da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22, e que diz isso: fugir da aparência do mal. Deixo, porém, este alerta: é possível sim, teremos uma vida irrepreensível, tanto diante de Deus
quanto diante dos homens. Então há uma diferença entre Davi e Saul, porque Saul teve o remorso, teve uma dissimulação quando ele pega Samuel. Eu pequei, mas não me expõe aí na frente das pessoas, não me coloca aí, eu pequei, nós vamos resolver isso aqui, vamos ajeitar, como é que fica o negócio aí. E honra-me, honra-me, não deixa, não, a minha imagem, honra-me, né? E ali ele foi rejeitado. Davi não. Davi não se submeteu aos homens, mas quando o profeta chegou a ele e conta a história, e que fala, e quando ele levanta a espada e ele dá a sentença sobre a sua própria cabeça, ele disse: esse homem deve morrer e deve pagar 4 vezes mais, e tal. O profeta Natan disse assim: a morte foi transpassada, esse tu foi, porque era obra, mas vai pagar 4 vezes. Os 4 filhos deles, aconteceu uma desgraça dentro da sua casa. Então muitas vezes Deus coloca coisas diante de nós e nós sentenciamos e acreditamos que estamos sentenciando lá na frente, mas estamos sentenciando a nós mesmos, né? Ele estava sentenciando a si mesmo, só que ele caiu em si e ele disse: pequei, e agora ele foi para um monte de cinza pedir perdão e se arrepender. Ô, irmão Fabiano, sim, a diferença de Davi e Saul é o seguinte: Davi fez isso que o irmão falou aí com muita propriedade. Saul fez tudo isso que o irmão falou com propriedade, não vou repetir. Davi, ele tinha ciência de uma coisa na sua vida, que é o que eu vou citar agora: quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Isso foi o que ele fez depois que foi repreendido por Natan. Engraçado, eu fico maravilhado com a palavra de Deus por causa disso, né? Ele lançou a sentença e perdeu seus 4 filhos. Perdeu o filho de Betseba, Absalão, Amon e Adonias. Foram os 4 filhos de Davi que morreu pela espada, né? Ele falou: vai restituir quadruplicado. E restituiu. Bom, muito bem. Então, irmão Fabiano, tem uma coisa que me chama a atenção. No final de sua vida, Davi teve uma doença, meus irmãos. Está lá, primeiro Crônicas, Primeiro Reis capítulo, logo no começo do livro ali. Ele não aquecia. Isso. Ele não aquecia. O que eles reuniram lá, os grandes de Davi, e disseram: nós temos que, pegar uma moça formosa aqui e tal, do nosso meio, que sirva o rei, durma no seu seio e aqueça o rei. E foi chamado Abisag. Um diz Abissag, outro diz Abisag, como queira. E a Bíblia diz que essa moça, ela era sobremaneira formosa, muito linda. Porém, o rei não a conheceu. Eu ficava imaginando assim, o rei não a conheceu. Aí, Davi, como é que foi mesmo, Davi, que a pior coisa que você fez para Israel foi um ato que você cometeu com uma mulher? Você tinha mulher. Eu fico pensando assim, não estou dizendo que Deus está lá cobrando dele, mas ele podia pensar entre si: Abisag, olha só como é que são as coisas. Deus está me fazendo até eu lembrar aqui de uma coisa que eu nem queria lembrar mais, né? Aqui você está me servindo, você é minha, como uma esposa, como uma concubina, né? Só que agora Deus está me mostrando que a minha vida é uma vaidade, a minha vida é uma fumaça. Isso. A minha vida é um sopro. Vai chegar o dia. Por que Eclesiastes 12 diz: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade? Porque vai chegar os anos e vai dizer que neles não tem contentamento. Agora, me é lícito eu conhecer, me é lícito coabitar com essa minha mulher, mas eu não posso, não é mesmo? Então por quê? Porque a vida, meus irmãos, ela é passageira. A adversidade vai chegar, a velhice vai chegar, não é mesmo? E nós vamos colher tudo aquilo que semeamos a nossa vida toda. É muito simples. Por que é difícil você pegar um crente fiel aí e querer encher ele com conto de carochinha, com coisa que não é evangelho, com coisa que não tem na Bíblia? Não vai conseguir nunca, porque semeou coisas boas, foi sincero diante de Deus, ouviu a palavra de Deus, leu a palavra de Deus, orou, jejuou. É o que está dizendo aqui, o mesmo tópico, Enquanto isso, trilhemos o caminho da santidade, da oração, da leitura da Bíblia e da fuga da aparência do mal. É o que a lição está dizendo. É a lei da semeadura, meus irmãos.
Glória a Deus por isso. O ambiente em que Davi pecou, criando um ambiente propício ao pecado. O texto inicia dizendo que Davi não partiu para a guerra, quando deveria ter ido, 1 Samuel 11:1. A indolência do rei era o primeiro passo que preparava para sua queda, pois quando mais tempo desocupado, mais chance de ser tentado. Davi não pecou apenas por ter visto Betseba, mas porque o seu olhar foi pecaminoso. Ele não procedeu como Jó, que fez um concerto com os seus olhos para não pecar. Jó 31:1. No lugar de andar ocioso pelo palácio, Davi deveria ter fugido da aparência do mal. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é. Jesus foi tentado, mas não cedeu à tentação. Repreendeu o diabo com as Escrituras. Mateus 4:1, Hebreus 2:18. A tentação pode vir tanto de fora, do mundo e do diabo, quanto dentro de nós. Tiago 1:14. Eu vou ler o segundo tópico. Eu quero fazer uma leitura também. Os meios que contribuem para a prática do pecado. Em geral, quando uma pessoa começa a desejar o pecado, ela aprofunda-se esse desejo. Fecha para as coisas de Deus, levando o Espírito Santo a retirar-se dela. Assim foi com Davi. Ele indaga sobre a mulher que se banhava e, por meio dos seus poderes reais, ordenou que a buscasse. 2 Samuel 11:4. Ele mandou buscá-la, mesmo sabendo que tratava de uma senhora casada. Não mais podia detê-lo no caminho do pecado. Mesmo a informação que Betseba era mulher de um dos seus oficiais mais fiéis. Nessas condições, Davi já estava longe de Deus. Todas as ações descritas nos textos mostram que ele abriu a porta do coração para o pecado e não desviou os olhos da vaidade. Salmos 119 e 37. Frente ao mau exemplo de Davi e de acordo com as Escrituras, o cristão deve fugir do pecado e resguardar-se em Cristo, pois somente nele é que consegue vencer os ataques do maligno. Então, um ambiente propício se manifestou. Por que no ano que o rei ia à guerra? Porque tinha de certo em certo tempo, porque no inverno não poderia ir à guerra. As guerras não eram batalhas como hoje. As guerras naquela época era corpo a corpo. Um grande número de homens se dirigiam a um campo de batalha ou se dirigiam a uma cidade e dar contra ela para tentar conquistar. Então não poderia ser no inverno, não poderia ser no tempo de pouca escassez de comida, porque eles precisavam levar comida, pouca escassez de água, porque precisavam levar água, toda a logística para se deslocar até lá. Então tinham o tempo que eles se deslocavam para fazer essas guerras. É diferente dos dias de hoje. E aconteceu que nesse tempo Davi era o rei. Davi deveria estar à frente disso, porque na realidade essas guerras eram conquista, era para a expansão do seu reino. Eles estavam guerreando contra Aminon. O povo de Aminon se formou do incesto de Ló com sua filha, que aconteceu lá em Abraão. Quando se dividiram, Sodoma e Gomorra foi destruída, eles ficaram na caverna e eles disseram: e agora? Não vai haver descendente. E aí se deitaram com seu pai, e um dos povos que se formou ali foi Amon. E Amon sempre foi sanguinário contra o povo de Deus. O povo de Amon sempre foi sanguinário contra o povo de Deus. Quando a gente vai ver na história, ele sempre foi um povo sanguinário e nunca aceitou o povo de Israel. Sempre quis destruí-lo, sempre houve guerra e disputa. E agora esse tempo propício, esse modo ocioso de Davi, começou a se formar um campo para que o inimigo pudesse mostrar algo. Eu trouxe aqui muitas discussões são acirradas em grupos acerca do pecado de Davi. Isso há muito tempo é levado e debatido. E as opiniões se dividem sobre a culpa do adultério. Mas nós temos aqui, a título de informação, há uma patologia chamada voyeurismo. Hoje é muito
muito trabalhado isso, que é do francês voyeur, que quer dizer aquele que vê. São pessoas que têm prazer de ver a intimidade de outros. Tem pessoas que ficam buscando coisas, buscando ver coisas que normalmente não teriam desejos despertados dentro de si. Mas ao ver aquilo, começa a ser despertado algo dentro dele. E esse despertamento vai o destruir. Por outro lado, existe a prática do exibicionismo. Pessoas que querem se exibir a outras. Pessoas que querem chamar a atenção de outras. E que trata de pessoas que têm o prazer de serem vistas, desejadas. Cabe aqui talvez o alerta de Paulo dizendo às mulheres: semelhantemente recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição. 1 Timóteo 2:9. Outro ponto interessante: as casas na Palestina, segundo Champ, possuem locais de se banhar fora de casa, geralmente no palácio, no ar livre. Eu acredito que não foi a primeira vez que Davi olhou aquilo, se debateu com aquilo. Outras vezes já teriam visto. Quantas vezes nós vimos uma situação, nós olhamos para algo e olhamos a primeira vez. E temos a possibilidade, temos ou de descartar aquilo, de pegar aqueles pensamentos e descartar da nossa mente, tirar fora, lutar contra eles, ou alimentar eles. Temos uma tendência de querer saber da intimidade das pessoas, de ver de algo, e o apóstolo e a Bíblia não manda a gente lutar contra a prostituição, não manda a gente lutar contra esses desejos, mas manda fugir deles. José fugiu a vida inteira da mulher de Potifar, até que chegou um ponto quando ela apertou, ele saiu correndo e sofreu todo o agravo que sofreu. Mas lá na frente a história dele foi diferente, e que deveria ter sido diferente a de Davi, e que pode ser diferente a minha e a sua que está nos ouvindo. Talvez o seu ponto que esteja seduzindo não seja o adultério, mas talvez seja lá no meio da sociedade, seja lá no meio da empresa onde você trabalha, onde você é sócio. As ações que nós estamos tomando. O dinheiro seduz muitas pessoas. Isso. Tem um irmão nosso da igreja que ele fala uma coisa muito interessante. Há 3 F que destrói um homem: fêmea, fortuna e fama. Às vezes são desejos que brotam diante da gente. E o dinheiro ele seduz, a fama ele seduz. Como eu já falei no início, Davi, quando estava na caverna, ele teve uma posição. Mas quando ele estava no palácio, a fama já estava no alto, estava acima de tudo. Foi ali que ele não resistiu ao desejo. Ele traz aqui para mim. Ele abusou do poder sobre aquela mulher. Irmão Fabiano, tem um texto que foi citado aqui, que é Jó 31:1. Uhum. E a gente sabe de cor. Jó diz assim, ó: fiz concerto com os meus olhos. Isso. Como, pois, os fixarias numa virgem? Tem tradução que diz donzela, não é mesmo? Porque é os exemplos que a gente tem na Bíblia, né? É os exemplos que a gente tem na Bíblia. Davi, quando ele botou no seu coração, quando ele colocou no seu coração, e é igual a anta quando assusta no mato. Quem é amazonense aí que está me escutando sabe muito bem. Ela assustou, ela bota a cabeça, o que tiver de pau, de folha, de coisa, ela vai carregando no peito. E não quer nem saber quem está na frente, e não quer nem saber quem ficou para trás, né? Meus irmãos, exemplo bíblico a gente tem, não é mesmo? O irmão Fabiano falou aqui, ó. Isso é uma coisa que está sujeita a acontecer com qualquer um de nós. É um assunto até polêmico, é um assunto até meio assim difícil de falar, porque tem pessoas que não compreendem, não aceitam, né? Tem pessoas, irmão Fabiano, que acham que até não tem que falar isso aqui no rádio. Mas por que Jesus, eu falo muito isso, por que Deus tocou no coração do comentarista para comentar isso aqui? Desculpe a minha franqueza, porque esse é um mal que está assolando, não é o mundo não, é nós, os crentes.
está assolando a igreja evangélica. Por causa disso, por causa dessa cobiça, por causa de não dar ouvido a conselhos, por causa de não procurar alguém, né, para ouvir uma palavra, que decisão tomar, por causa de não confiar no líder, no homem de Deus que Deus colocou na sua frente, certo? No líder que você tem, que é um santo homem de Deus. Por causa disso, os maus, os casamentos destruídos, né? Lares destruídos, filhos revoltados, por causa disso. Olha só o que Davi colheu. Uma certa feita, eu estava no balcão de uma loja que eu trabalhei aqui há 30 anos atrás, e um pastor chegou para mim falando de alguém que estava bravo por causa de um acontecimento parecido com esse que aconteceu naqueles dias. E ele disse assim, ó: irmão, você tem que arrancar a página que está o Salmo 23 da tua Bíblia. Pastor defendendo, esse pastor, ele hoje está desviado, defendendo um adultério. Tem que arrancar porque foi um adúltero que escreveu. Falei, opa, irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus? Era. Mas não tinha qualificação nenhuma para ser um pastor de igreja. Nenhuma. A convenção com certeza não iria aceitar Davi como pastor. E se aceitar, no meu ponto de vista, euzinho aqui, o Ricardo, acho que está errado. Está errado. Né? Por quê? Não tinha qualificação nenhuma. Filhos, a família dele, a Bíblia fala: quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja, mas convém que o bispo seja um homem honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, que traga a sua família sujeitada debaixo da palavra de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente. O Ricardo é meio mais durão assim, né? Para falar, né? Mas é a verdade. Nós devemos orar. Convoco a igreja do Brasil e do mundo, quem estiver me ouvindo, vamos orar, meus irmãos. Jejue por esse problema aí, ó. Jejue. Porque às vezes a tua igreja, ó, o céu não está descendo. Falei demais, né? O céu não está descendo dentro da sua igreja porque o problema está em cima do púlpito. E se tiver em cima do púlpito, o Espírito Santo opera onde ele tem liberdade. E se ele não tiver liberdade, ele não opera. E o pecado tira a liberdade do Espírito Santo. É interessante que Davi tinha uma imagem perante os seus servos, uma liderança, e ele chama um dos seus servos e pergunta: quem é essa mulher? Ele perde a sensibilidade e ele perde tudo aquilo que ele tinha conquistado, aquilo que Deus tinha dado para ele, e ele coloca em risco tudo isso. Porque ele chama um servo: você não sabe que isso aí é a mulher de Urias, o Eteu? Talvez a conversa tenha se alongado. E ele disse: não, chama aqui. Ele perde a sensibilidade. O desejo, ele tem o desejo desenfreado, a concupiscência, ela tem esse poder de deixar a pessoa insensível. É verdade. A pessoa não perceber o que está acontecendo à sua volta. Não perceber que aquilo vai levar a uma ruína e que muitas vezes você não tem mais como sair daquele lugar. Aquilo, depois de concebido, você não tem mais como sair daquilo. E ele foi chegando num ponto e foi descendo e descendo, e quantas vezes nós assim não aceitamos os conselhos. Meu irmão, não vai por aí. Irmão, não entra por aí. Irmão, é por outro lugar. Só que a pessoa está tão fechada naquela sua volúpia, naquela sua vontade de satisfazer aquilo, e que a única coisa que vai acontecer é a satisfação, e que foi o que aconteceu com Davi. É comer do fruto como fez a Eva. Agradável aos olhos. O que está te agradando aos olhos? A árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim. E Deus falou assim: ó, de tudo isso, de todas as coisas aqui é lícito para vocês. Vocês são livres para caminhar aonde forem. Vocês são livres para se alimentar, para comer, para usufruir, para desfrutar de tudo. Porém,
daquela árvore lá, não. Porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Deus não disse que Deus iria matar, mas que aquele fruto iria matar. Aquilo ali, toda liberdade, ela tem um limite. E quando você ultrapassa o limite da liberdade, se transforma em libertinagem. E quando a gente não sabe os limites, por isso que a árvore estava no meio, limite. Aonde você tivesse, você saberia, o meu limite é até ali. O meu limite é até ali, eu não devo passar aquilo. E provavelmente a Eva foi passando e olhando, olha que fruto bonito, aquela serpente. Olha que fruto lindo. Isso é bom de fazer. Como é que será o sabor disso? E se eu tivesse isso, como seria? E se eu fizesse isso, como é que eu está? E aí começa, mas o outro também fez. Mas o outro também, só que não mostra a consequência. Nós vimos aqui no início que a Bíblia não esconde nada. Mostrou que ele fez. E se eu fizesse? E se tivesse? E aquilo foi gerando e foi crescendo, como o velho ditado que diz, há 2 leões dentro de você. E que lutam dia a dia. E quem vai sobreviver? Qual leão? Qual você alimenta mais? Isso. Esse é que vai sobreviver. Então, se você alimentar isso, ele vai sobreviver, ele vai dominar o outro. Até que Eva estende a mão e come do fruto. E depois entrega a Adão e ele também come. E aí a queda. Eles tinham ao seu dispor para usufruir todo um jardim de delícias. E agora estão no lugar que produz espinhos, cardos e desértico. E para conseguir as coisas, tem que suar pelo suor do seu rosto. Tem que lavrar a terra agora. Né? O tribulo agora, o trabalho, a parte difícil tem que ser feita. E muitas vezes na nossa vida é assim. Estamos num lugar de delícias. O inimigo tenta a todo custo destruir. Então que hoje o Espírito Santo possa trazer essa percepção, possa abrir os seus olhos para que você possa ver. Jim Swaggart, em certa pregação, ele diz que o inimigo ele é como um psicopata, um sociopata, uma pessoa que se faz de bem, uma pessoa que chega do seu lado e te faz teu amigo, e ele vai conversando com você, e ele vai fazendo tudo aquilo que você gosta, e parece que essa pessoa é tão boa, parece que isso é tão bom, e vai te levando, e vai te levando, e vai te levando, até você chegar na beirada do abismo. Quando você chega na beirada do abismo, e que diz o que é isso, ele te empurra por ali abaixo, e não tem como você voltar. Então que você que esteja caminhando para isso, possa voltar. Porque como eu li aqui no livro de Romanos, ele não tem poder sobre você. Porque nós já estudamos em lições passadas sobre a salvação, e nós temos como ela se divide em 3 passos, vamos dizer assim, colocar de modo simples. Primeiro vem a justificação, quando você confessa Jesus como seu Salvador, quando você crê que ele morreu na cruz do Calvário e ele ressuscitou dos mortos e que ele vem um dia nos buscar. Nesse momento você é justificado. O poder do pecado, a penalidade do pecado foi tirado sobre você. Você não está mais sobre o jugo da lei, mas você está sobre o jugo da graça. Só que agora se inicia uma outra etapa, a etapa da regeneração. Você começa a ser regenerado. O que acontece? Todo dia você luta contra o poder do pecado, que rodeia, que tenta te embaraçar para tentar te pegar em alguma coisa. Por isso que você deve estar atento e sensível à voz do Espírito Santo, para não se deixar ser embaraçado e para não deixar ser pego pelo poder do pecado. E depois tem a glorificação. É quando você está salvo da presença do pecado. Nunca mais haverá. Então nós estamos agora no ponto de regeneração. E todos os dias devemos banhar-se na palavra de Deus, para que possamos ser regenerados numa nova pessoa. Bom, Ricardo? O nosso terceiro ponto, o adultério e o homicídio de Davi. Pecado gera pecado. Abismo chama outro abismo. O Salmo 42:7 é dito
que um abismo chama outro abismo. A prática do pecado gera mais pecado. E tomar ciência de que Betseba estava grávida, Davi engendra um plano. Para esconder a gravidez ou a adulterina de Betseba, Davi força Urias a deitar-se com a esposa, a fim de lhe atribuir o filho aligerado. Ele fez isso por 2 vezes, porém sem sucesso. 2 Samuel 11, 8 e 10. Uma outra tentativa, ele se dispõe a embriagá-lo, mas o mesmo assim Urias não foi para casa. 2 Samuel 11, 13. O oficial se revela um soldado fiel, honrado, leal, constratado com as atitudes do próprio rei Davi. Por fim, Davi revela sua face mais cruel. Escreve uma carta e ordena que Urias se entregue a Joabe. Na carta, o rei ordena ao general que coloque o valente soldado num fronte temerário, imprudente e belicamente infrutífero. Uma das faces do pecado é a dissimulação. Leva-nos a situações inimagináveis. Atendemos, pois, para que o apóstolo disse: o salário do pecado é a morte. Só recebe salário quem trabalha. O pecado não nasce assim. Você não gera, você tem que contribuir para aquilo, você tem que trabalhar. Você gera uma obra e no final dessa obra, no final desse trabalho, você tem um salário. E o salário dele é a morte. Então, já vou passar para você, irmão Ricardo. Pecado gera pecado. Um abismo chama outro abismo. Você tentar esconder os seus erros. Primeiro você comete um. Geralmente o próximo passo já é a mentira, para tentar encobrir o outro. E aí surge uma pergunta: e se Betseba não tivesse engravidado? Só que a Bíblia diz uma coisa interessante: Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso ceifará. E Deus não deixa nada impune. Todo pecado, todo erro nosso, um dia, por uma via ou por outra, virá à luz e as pessoas saberão. Você nunca vai conseguir esconder. Existe o velho ditado: tapar o sol com a peneira. Sempre um raio de luz vai passar e vai colocar à vista. Davi, que era um homem que devia preservar a imagem que tinha construído através da sua intimidade que ele tinha com Deus, agora os servos que estavam ao redor dele sabiam o que ele tinha feito. Agora as pessoas já não iam mais servir ele, não iam ver ele da mesma maneira como viam antes. Devemos cuidar disso. E tomar ciência que ela estava grávida, ele pega Urias e manda chamar da guerra. E aí começam as dissimulações, né? E aí, como é que vai a guerra, Urias? Como é que está o fronte de batalha? Joabe está guerreando direitinho? Joabe está fazendo certinho? Nada daquela conversa tinha nada a ver. Dentro dele tinha algo premeditado. Nós, seres humanos, nós temos uma natureza terrível depois da queda. Nós somos capazes de fazer coisas que nós mesmos duvidamos de nós mesmos. Mas diante de certas situações, para nos escaparmos das consequências, somos capazes de coisas terríveis. E aí ele traz ele para essa situação. E aí, como é que estão as coisas? Faz o seguinte, rapaz, vá para tua casa agora. Te diverte com a tua mulher. Ele assim: eu não. Ele pensa das suas atitudes, ele não tem o mesmo sentimento que tinha Davi naquele momento. Diz assim: ó, a arca do Senhor está em tendas. Ainda o trabalho não está concluído. A casa ainda não está pronta. A arca do Senhor ainda está em tenda. Os teus soldados, o meu senhor, que é o general Joabe, está lá na guerra lutando. E você, Davi, que é o meu senhor, também está aí, porque se Joabe perde lá, você também perde. E eu não tenho que estar agora, nesse momento, satisfazendo ou desejando. Mas eu tenho que estar agora em guerra, eu tenho que estar agora em alerta. Vai haver o tempo de eu passar os tempos com a minha esposa, mas agora é o tempo da guerra.
Eu não posso isso. E Deus também não se deixa escarnecer. Deus não iria permitir que Davi escondesse o seu erro. Algum comentário? Sim, eu quero falar um pouquinho só sobre Urias. Irmão Fabiano, olha só a fidelidade desse homem. Meus irmãos, qual o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Trazendo para a linguagem de hoje, da maneira que você puder, com tudo que você tem, amarás o Senhor teu Deus. O segundo, amarás o próximo como a ti mesmo. Tá. Olha bem, olha só a fidelidade desse Urias. Olha o perigo que tem da gente ofender, caluniar, prejudicar, matar quem é fiel. Olhe bem, meus irmãos, sirva de exemplo. Anote isso aí que eu estou dizendo, não esqueça nunca mais disso. O irmão Fabiano acabou de dizer aqui, ó, a arca do Senhor está em tenda. O que tipifica a arca? O que representa a arca? A presença de Deus. Amarás o Senhor teu Deus, primeiro mandamento. Outra coisa, o meu senhor Joabe e os meus irmãos Israel, os meus soldados, os meus companheiros de guerra estão lá na batalha, preocupado. O pastor Cílio falou uma coisa, eu nunca mais esqueci. Você só vai levar dessa terra, e eu falo sempre isso aqui, o que você é para Deus e para o seu próximo. Sabe como é que eu vejo Deus agora? Depois que Davi tenta fazer isso aqui contra Urias, Deus se levantou do trono. Isso humanamente falando. Deus se levantou do trono, irado, bravo, irmão Fabiano. Andou de um lado e pro outro. Vamos conjecturar aqui. Chamou Gabriel, chamou Miguel. E olha aqui, vem cá. Olha lá. Olha a fidelidade deste homem. Preocupado com a minha presença. Preocupado com a arca. Preocupado com seus companheiros. E olha só o que o senhor aí está querendo fazer contra ele. Você acha que ia ficar impune? Olha o que o irmão Fabiano disse. Deus não se deixa escarnecer não, irmão. Então um conselho do irmão Ricardo. Cuidado. Não mexa com quem é fiel. Procure colar nele, ser fiel como ele. Não pise, irmão, em quem você não conhece, quem você não sabe. Não entre por um caminho que você vai ficar cego espiritual para prejudicar uma pessoa que Deus quer honrar. Honre quem Deus quer que seja honrado. Isso. Aleluia. Viu? Eu aprendo com isso. Essa lição me ensina isso também. Certo? Então cuidado, meu irmão. Cuidado. Tem pessoa do teu lado preocupado com você, preocupado com a presença de Deus, torcendo para o sucesso da diretoria, do seu líder, da igreja. Aleluia. Tem gente preocupado, né? Ele não quer ser mais do que ninguém, não. Ele não é santarrão também, não. Ele só é preocupado para que a obra avance, para que a obra flua, para que a obra multiplique, né, irmão Fabiano? Sim. Para que ela floresça. Aleluia. E nós chegamos a um denominador comum que é almas salvas, né? Evangelho sendo pregado, o evangelho genuíno. Aleluia. Que lição maravilhosa. Faça parte daqueles que estão à direita de Deus e não dos que estão à esquerda. Amém? O livro de Isaías, capítulo 29, versículo 15, diz assim, ó: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Deus está acima de todas as coisas e Ele conhece e sabe todas as coisas. Não há nada oculto diante dele. A nossa segunda divisão do terceiro tópico diz assim: o homicídio de Davi. O pecado de Davi vai tomando grandes proporções. O rei entrega Urias na mão de Joabe. Por ser um turno, coloca à frente de uma peleja suicida. Este ato não matou apenas Urias, mas também outros soldados. 2 Samuel 11:17.
Ao ser informado da morte de seu fiel oficial, Davi se manifestou de modo brando, impassível e calculista, afirmando que tais coisas ocorreram na guerra. A espada ora devora de um lado, ora de outro. 1 Samuel 11:25. Davi plantou uma grande injustiça e colherá uma grande amargura. Ele sentirá o peso da espada enviada da parte de Deus sobre a sua casa. O pecado destrói, transtorna, desfigura espiritualmente uma pessoa. O homem segundo o coração de Deus agora faz a vontade do diabo. Davi, seu comandante, experiente em guerra, Joabe sabia que o pedido de Davi era uma trama maldosa. Ali, a máscara de Davi cai diante de Joabe. Este não o verá mais como um rei santo, mas como alguém de caráter duvidoso. O que acabara de fazer um pedido sujo. Joabe era um assassino, pois havia tirado a vida de Abner. Davi acabara de se igualar ao seu comandante. O rei de Israel não era mais o rei modelo, espiritual e excelente. Joabe não somente poderia blasfemar de Davi, como não mais poderia ser repreendido pelo rei a respeito de Abner. 2 Samuel 3, 28 e 29. A história de Davi e seu comandante Joabe nos mostra que os servos do Senhor devem proceder fielmente em tudo para o nome de Cristo não seja blasfemado. Então o homicídio dele, uma coisa interessante, irmão Ricardo, assim, esse não matou apenas Urias, mas também outros soldados. Houve famílias perderam os seus maridos, pessoas sofreram, porque essas pessoas perderam a sua vida por causa de uma atitude de Davi. A gente precisamos perceber que as nossas atitudes, elas causam reflexo na vida de outras pessoas. Quando nós vimos o que aconteceu no Brasil, a Operação Lava Jato e toda essa forma de corrupção, eu fico imaginando, por causa dessa corrupção e tudo que acontece, ela não parou ainda. As nossas atitudes, os reflexos que elas causaram. Quantas pessoas perderam seus entes queridos dentro do hospital e clamaram a Deus, choraram, o desespero. E Deus olha para isso e vê, e a consequência do pecado, e todo esse erro recai sobre essa pessoa. Olha quanta coisa recai sobre quando a gente quando a gente faz algo de errado, quando a gente peca, quando a gente cria uma situação que expõe outras pessoas ao perigo. Porque existem erros que expõem somente nós ao perigo. Existem erros que expõem familiares nossos ao perigo. E existe erro que pode expor uma sociedade em perigo. Então devemos tomar conta. E como nós vimos até agora, Davi, por causa disso, se tornou insensível e não percebeu tudo o que fez. Primeiro ele chama Urias, tenta levar ele para casa, não quer, depois embebeda-o. E ele vai dormir, mesmo bêbado, vamos dizer assim, mesmo perdido, os seus sentidos distorcidos, mas ele vai dormir com os servos, ele não vai para casa. Quando Davi vê que não tem mais jeito, e talvez a barriga de Betseba esteja crescendo, e ele tem que esconder isso a qualquer custo, ele escreve uma carta para Joabe. E Joabe era um dos seus generais. Joabe conhecia Urias. No momento de dificuldade, eles estavam tudo junto. Quando Davi não era rei, quando estavam fugindo, era dos amargurados. Como nós vimos quando no exílio de Davi. Urias fazia parte. E ele chega com a carta. Ele está levando uma carta para Joabe. E a carta de morte. Sua sentença. A sua sentença de morte para Joabe. Quando Joabe lê aquilo, percebe que alguma coisa está errada. Mas não sabe ainda o que é. Imagina, irmão Ricardo, quando Joabe chega em Jerusalém, porque as notícias correm, chega da guerra, chega de Jerusalém, destruímos Aminon, a cidade é nossa, não, beleza, então tudo bem. E aí vem, mas por que ele fica por que não mandou matar Urias? Por que ele quis destruir Urias? E agora ele chega, a mulher de Urias é mulher de Davi. O que passa na cabeça desse general?
Quando as pessoas veem e fazem as ligações, como a gente diz, começam a ver todo o acontecimento, o que gera na cabeça? O que as pessoas pensam? O que Joabe pensou de Davi? Irmão Fabiano, eu escrevi aqui, ó, cuidado com quem te assessora. Cuidado com seus assessores. Davi sabia, olha o plano maligno de Satanás. Davi sabia certinho quem queria pedir. Davi conhecia Joabe. Joabe era uma bisca muito ruim, meus irmãos. Certo? Davi foi contra ele ter matado Abner. E se não me falha a memória, ele mandou que Salomão matasse Joabe depois. Foi quando Joabe pegou nas pontas do altar e ficou lá. Certo? Mandou que matasse, porque ele era... Então, se Joabe fosse um homem reto, ele não teria botado Urias lá. Ele tinha, não sei, quem sou eu para dizer o que ia acontecer, né? Mas Joabe teria mandado um mensageiro, feito, mas não, comungou também, certo? Comungou. E Davi perdeu a moral, porque a lição está dizendo, se igualou com o seu comandante, perdeu a moral, é mesmo? Então, tudo isso Davi colheu, tudo isso. Ficou na mão de Joabe, né? E agora ele ficou refém de Joabe. Quando ele tinha que tomar uma decisão, e essa decisão você conta porque agora Joabe poderia fazer certas coisas. O poder de Joabe se estendeu, porque ele poderia criar divisão no reino. Não, peraí, tu ficasse com a mulher do outro lado. Poderia expor a informação. E com aquela informação, ele poderia criar uma divisão dentro do reino. E Davi agora tinha que se submeter a Joabe. Então devemos cuidar que as nossas ações, que a gente vai entrando e as consequências disso no futuro. A Bíblia não fala, irmão Fabiano, de Jeroboão, filho de Nebate, fez pecar a Israel com as suas atitudes, com as suas ações, fez Israel entrar por um caminho terrível. Quando o rei Assuero mandou que introduzisse a rainha Vasti na sua presença e ela não veio, o que reuniram os grandes do Assuero se reuniram? O negócio é o seguinte, esse negócio aí é mau. Porque agora nenhuma mulher mais vai honrar o seu marido em casa. Porque eles vão dizer assim, ó, mandou o rei Assuero que introduzisse a rainha Vasti, porém ela não veio. E as mulheres desonrarão o seu esposo e grande vergonha haverá no seu reino. Aí o que não vão fazer? Não, vão destruir a Vasti. Acabou com o problema. Sim. Não, o homem tem que ser honrado pela sua esposa. Senão aqui, ó, a Vasti não honrou. Por quê? Um ato de um monarca, um ato de um rei faz muita... Tem muita gente, mano, que gosta de ir atrás daquilo que se faz errado. Ah, vamos fazer igual ele, porque ele é poderoso, ele é isso, ele tá na frente, ele comanda e faz assim, eu também vou fazer. Gente de cabeça fraca. Isso. E aquele que faz seu irmão pecar, se comer carne, escandaliza teu irmão, não coma. Melhor é você entrar no céu sem comer carne do que comendo carne e ir pro inferno. A tentativa de Davi para evitar a suspeita de seu pecado em seu atoleiro pecaminoso, depois de 7 dias de luto, imediatamente Davi tomou Betseba como esposa. Ele pensava afastar qualquer suspeitas de um relacionamento extraconjugal. É importante dizer que Betseba teve grande participação no pecado de Davi. Ela não se resguardou, mostrou-se pecaminosamente. Era uma mulher ambiciosa, cheia de planos. Isso pode ser comprovado pelo texto de 1 Reis 11:31. Isso é quando ela coloca Salomão como rei, ela trabalha ali. Tudo poderia ter passado despercebido perante o povo e logo esquecido, mas o autor sagrado e contrariado dizendo: porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel 11:27. Deus é onisciente, ele sabe tudo. O que peca às ocultas, pensando que ele não vê, engana-se. As Escrituras declaram que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4:13, conforme Salmos 33:13, Salmos 90 e verso 8 e Salmos 139, verso 11 e verso 12. As nossas horas voam. Eu queria... Talvez hoje foi um alerta. Um alerta para irmãos, talvez, que não estejam no erro. Com certeza. Mas que algo está sendo alimentado dentro de si.
E que hoje o Espírito Santo você possa parar e dizer: Jesus, eu estou passando por essa e essa, porque diz assim, ó, entra dentro do teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala ao teu pai em secreto, que em secreto ele te vê. Não está dizendo que ele te ouve, está dizendo que ele te vê. O que ele quer ver ali? Ele quer ver uma coisa chamada sinceridade. Ele quer ver uma coisa chamada honestidade da tua própria parte para com ele. E quando a gente é sincero com Deus, ele nos ouve. E Davi sabia disso. Davi fala em seu Salmo 51 que ele diz que tu não quer bezerro, tu não quer boi. Se isso aí te contentasse, eu te dava milhares. Ele tinha condições, fazia um sacrifício enorme lá e dava vários bois lá e pronto, aplacava. Mas não é isso. Mas ele diz assim, ó, um coração quebrantado e contrito tu não rejeita. Glória a Deus. Então que possamos hoje olhar para isso. E se você porventura caiu, se você porventura caiu no erro, você que está praticando o erro, pare enquanto é tempo. Pare enquanto as coisas não fiquem pior. Não faça como Davi. Davi poderia ter parado. Ele cometeu, ficou grávido, ter resolvido. A lei mandava matar. Eu não sei como é que ia ser essa saída. Mas Deus tem as suas saídas. A Bíblia diz em Naum capítulo 2 que Deus tem os seus caminhos na tormenta. Você, irmão, que já teve a oportunidade de ver os navios quando tem as tempestades em alto mar, se você não tem, entra lá no YouTube e coloque e veja. Parece que aquilo vai sucumbir, vai se sumir pelas ondas. Mas ele sai e vai atravessando de um ponto ou outro. A Bíblia diz que Deus tem os seus caminhos na tormenta. Então, busque, fale a Deus, procure a saída que vem da parte de Deus, não a saída que vem da parte do homem. Davi procurou resolver seu próprio problema. Pedro negou Jesus, Judas o traiu. Não há diferença. Só que Pedro, quando olhou, ele chorou amargamente, se envergonhou, enquanto Judas foi fazer justiça com as próprias mãos. Você não consegue fazer algo com as próprias mãos. Entregue o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Então que nessa manhã você possa... Eu tinha outras coisas para falar que eu anotei aqui, e até uma parábola que eu queria contar, mas eu vou deixar para a próxima, porque nossas horas já se foram, e eu vou passar para o irmão Ricardo. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco até esse momento, e que o Espírito Santo de Deus possa te tornar sensível às coisas que estão ao teu redor, e que você possa escapar do laço do passarinheiro nesse dia. Irmão Ricardo, pode orar para nós terminarmos isso. Também. Irmão Fabiano, veja o perigo, né, de um homem segundo o coração de Deus. Olha só como o pecado cega as pessoas, né? O próprio... Já vou terminar. O próprio... Eu fico assim, ó, João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, vai lá, pergunta se ele é mesmo. Meu irmão, nós somos falhos, irmão. Então, quer dizer, nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos conforte e que esteja sempre se revelando para nós, e nós dando esta oportunidade, nós nos entregando para Deus, para Ele trabalhar nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos guarde e vamos abençoar os irmãos que estão aí do outro lado. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta rica lição, por essa rica oportunidade, Senhor, que tem nos dado de estarmos aqui, Senhor Jesus, ministrando e aprendendo com a sua palavra, Senhor. Abençoa os irmãos que estão